Com uma nova legislação, muitas vezes o problema está onde menos se espera. As empresas efetivamente estão preparadas para a Lei Geral de Proteção de Dados? Infelizmente, grande parte das empresas deixam questões importantes para serem tratadas no último momento, no último instante, no último dia possível, ou então quando o problema já aconteceu ou quando o conflito surge. E esse é um erro muito comum quando a gente trata de um preventivo, em especial quando a gente lida com a área trabalhista e com a área previdenciária. Não dá para deixar surgir primeiro o auto de infração, não dá para deixar surgir primeiro o processo para depois tentar contornar a situação. Uma situação que muitos ainda não perceberam é que qualquer ato para remediar uma situação, um conflito, é muito mais caro do que você preveni-lo. E nós temos sempre que considerar um procedimento padrão, né? Sempre uma empresa ou um empresário vai refletir sobre o custo entre tomar ações para evitar o problema e comparando esses custos com a probabilidade do risco e o prejuízo de acontecer e de ter que arcar com os custos desse prejuízo. Essa é a variável que é a medida entre o que fazer, se vai cuidar do preventivo ou se vai esperar primeiro para verificar se o problema vai ou não vai surgir. Como regra geral, quando a gente trata das multas e das penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados ou qualquer outro tema, a abordagem que se faz é aquela. Inclusive, eu já tratei isso em outros vídeos, e que envolve a aplicação da multa de 2% sobre o faturamento da empresa, limitado a 50 milhões de reais por evento danoso, por falha no vazamento de dados, por descumprimento da lei. É por ato, lembre-se sempre disso. Eu, particularmente, até fujo um pouco aí dessa regra geral, dessa análise considerando somente a multa, porque eu já fiz, inclusive, outros vídeos aqui na plataforma, no nosso canal, explicando que a gente tem outros problemas que também são tão importantes quanto, como, por exemplo, os problemas judiciais decorrentes do não cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Na verdade, inclusive, existe uma pena maior do que essa multa, que possivelmente poderá acarretar maiores prejuízos financeiros do que a multa financeira em si, do que aquela multa de até 50 milhões de reais. Isso porque a Lei 13.709 de 2018, que é a lei que implantou a LGPD no Brasil, ela trouxe, por exemplo, a obrigação das empresas controladoras, então as empresas no geral, né, que vão tratar os dados, né, que vão receber os dados, delas informarem todos vazamentos de dados, toda fuga de dados pessoais de empregados, de colaboradores, de consumidores para toda a sociedade. É um dever de publicidade. A gente vai ter que publicar, por exemplo, em locais, em jornais, em mídias, no site, redes sociais, informando qualquer vazamento de dados ou possível vazamento de informações de quaisquer pessoas. A divulgação dessas falhas pode acarretar uma mácula, uma mancha, um prejuízo na imagem da empresa que, conforme o caso, vai ser irremediável. Então não é uma situação simplesmente chegar, pagar a multa e se ver livre do problema. É algo que você não vai conseguir contornar. O custo dessa mancha no nome da empresa, acreditem nisso, será muito maior que a própria multa que pode ser aplicada pela Agência Nacional de Proteção de Dados. E não se esqueçam que hoje em dia, em tempos de mídias digitais, a informação voa. Se a empregadora, se a empresa não adotar as precauções que são necessárias, quando a situação de denúncia surgir, quando surgir lá um processo judicial, quando aparecer o problema em si de vazamento de dados, aí já vai ser tarde. E sempre lembrando, quem que é o sujeito da Lei Geral de Proteção de Dados? Quem é o alvo da LGPD? Por isso que esse tema vai afetar todas as empresas, todos os empregados, todos empregadores, sejam pessoas físicas ou sejam pessoas jurídicas. Pode ser uma empresa muito pequena, pode ser uma MEI, se for o caso, ou pode ser uma SA. E é por todo esse contexto que a prevenção não é uma opção. Em especial quando você fala na adequação, no preparo dos procedimentos internos para atendimento da lei, para que a gente possa evitar prejuízos com as multas e principalmente em relação à imagem pública da sua empresa ou da empresa que você trabalha, ou claro, da empresa do seu cliente. Considerando que a prestação de serviços e mesmo a venda de produtos precisam da manipulação de dados pessoais, e veja que eu não estou presumindo isso porque precisa mesmo, a falta da adequação vai poder servir até mesmo como uma arma, como munição para ataque dos próprios concorrentes daquela empresa. E no caso de denúncia que parta de concorrentes da empresa, nesse caso, as denúncias terão um fundamento, vão ser muito mais bem fundamentadas e aí sim vão poder abalar financeiramente a saúde daquela sociedade, daquele empresário ou daquele profissional que é empregador
de forma isolada, de forma atacada. Além disso, a recuperação da reputação da imagem e da credibilidade após uma exposição a qualquer evento que é elencado ali na própria LGPD, ele é demorado, não é algo rápido e é muito caro e nem sempre você consegue fazê-lo. Por isso que, pouco importando o tamanho da empresa, a quantidade de empregados que ela possua, há uma necessidade imediata de adequação legal de todo e qualquer procedimento que utilize dados pessoais. Todo e qualquer, e é por isso que ele parte sempre de um levantamento. O que a empresa tem? O que uma empresa tem que a outra não tem? E note que isso é de acordo com o caso concreto de cada pessoa jurídica. E é por isso que eu vou deixar para vocês mais uma vez outros 2 conteúdos que vão aparecer agora aqui no vídeo, para que você continue vendo também outras matérias sobre esse mesmo tema que a gente está tratando. E não deixe de curtir esse vídeo, por favor, e também de compartilhar esse vídeo com outros profissionais que também se interessem. E aproveite, clica aqui na descrição do vídeo, ou se você está vendo esse vídeo pelo Instagram, vai na nossa bio lá que vai ter o Linktree, que é um link que está lá, você clica nele e você vai poder entrar nos nossos grupos WhatsApp e também no nosso grupo do Telegram. Até o próximo vídeo.